E aí, turma, beleza? Pessoal, hoje eu trouxe para vocês uma aula aqui informativa. Na verdade, vai ser meio que um tutorial de como fazer desenho realista. Então, vou estar passando para vocês aqui alguns truques e algumas técnicas aqui do desenho realista para facilitar aí o seu processo de desenho. Então, a aula de hoje é sobre isso. Para você que não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de novos conteúdos. Toda semana eu estou trazendo aqui para vocês conteúdos bons. Depois dá uma maratonada aí no canal que você vai achar muita coisa legal aí que já foi falado aí nessa área de desenho. Então, eu vou estar aproveitando um desenho aqui que eu postei aqui no canal esses tempos. Um desenho que eu fiz realista do Neymar. Eu não sei se vocês acompanharam aí, mas é só olhar aí alguns vídeos anteriores aí que vocês vão ver vários vídeos aí das etapas desse desenho. E lá eu fiz um desenho, na verdade, hiperrealista, que é um pouquinho mais evoluído, já um desenho mais trabalhado, com textura de pele, vários detalhes aí. Mas eu vou aproveitar parte desse conteúdo para me ilustrar aqui o que eu vou falar para vocês aqui. Então a gente vai começar aqui falando do primeiro passo, o que vocês vão fazer aí de primeiro passo aí no desenho realista. Então o primeiro passo vai ser a marcação do desenho. Então o primeiro passo, obviamente, é você marcar o desenho, marcar bem, fazer isso bem. E aqui eu já gostaria de deixar aqui uma dica aqui para vocês. Eu postei um vídeo aqui também no canal falando sobre como tirar o traço do desenho. Passei algumas técnicas aqui explicando para vocês aqui sobre alguns macetes para você conseguir tirar o traço do desenho, para você conseguir marcar o seu desenho. E nesse vídeo eu postei umas 3 técnicas diferentes. Eu não vou aprofundar muito aqui, porque eu já fiz esse conteúdo, já tem esse conteúdo disponível para vocês de como marcar o desenho. Então a gente não vai alongar para o vídeo não ficar muito longo. Mas aí, então, de ponto de partida é tirar o traço do desenho. Primeiro você vai marcar todo o desenho da melhor forma possível. Tenha em mente que a marcação do desenho, se você já perde na marcação do desenho, se ela não fica 100%, você já tem uma margem ali de erro ali para finalização do desenho. Porque tem muitas pessoas pensam que se não ficar tão legal aqui a marcação do desenho, depois na hora que colocar as outras técnicas vai ficar legal. Não, o primeiro passo, a marcação do desenho, ele tem que ser bem feitinho, não importa a técnica que você vai usar, desde que o resultado seja excelente. Porque no desenho realista, qualquer coisa que sai, que você perde ali um pouco, o nariz ficou um pouquinho torto, um olho mais alto do que o outro, um olho maior do que o outro, uma orelha maior, qualquer coisa desse tipo, desse gênero, no final da obra fica muito gritante esses detalhes. Então você tem que ter uma boa técnica de marcação, ok? E vamos partir agora para o segundo passo, que é um dos passos mais importantes que eu acho, é a questão da luz e sombra. Porque esse é o que determina um desenho realista de um desenho simples. Então o sombreamento, a gente costuma falar de sombreamento. O sombreamento do desenho é que vai trazer esse aspecto de 3D, de volumetria, de profundidade, que são as técnicas de fundamento realista, de técnicas de 3D. Então, como que a gente vai fazer? Essa parte realista, a gente vai, no caso do desenho realista, a gente usa algumas ferramentas para auxiliar nessa questão de luz e sombra. Quais são elas? A gente usa o papel higiênico, a gente usa o esfuminho, a gente usa pincel. Todas essas ferramentas, elas vão auxiliar a borracha, algumas borrachas especiais, borracha de precisão. Então todas essas ferramentas, elas vão te auxiliar aí nessa parte de luz e sombra, que é uma das partes mais importantes, que eu considero mais importante do desenho realista. Então aqui nesse desenho do Neymar eu usei bastante essas ferramentas para me conseguir suavizar mais, fazer os degradês aí mais suave, a passagem de tom, porque a gente vai trabalhar aí com os tons de cinza. É como se fosse o desenho realista, com grafite, preto e branco, é como se fosse um desenho, uma pintura monocromática. Você vai usar um tom e a partir desse tom você vai criar aí uma escala de tom de cinza. E conforme você vai usando esses tons de cinza, você consegue
transmitir para quem está observando, para o observador, a volumetria e a profundidade do desenho. Então seria basicamente isso aí. Então esse segundo passo aí é um dos passos mais importantes que eu considero. Eu também não vou entrar muito fundo aqui nesse conteúdo, vai ter só algumas partes ilustrativas aqui desse desenho do Neymar para você estar observando aí. Mas se você tiver interesse, deixa no comentário aqui, comenta aqui embaixo aqui se você gostaria de uma aula exclusiva aí gravada sobre luz e sombra. Se vocês comentarem aqui, de repente eu posso estar gravando essa aula aí mais complexa, com mais explicação aprofundada aí nessa área. E terceiro ponto vai ser, eu vou colocar um terceiro ponto diferente aqui, que seria você estudar de maneira isolada cada membro do rosto. No caso do rosto realista, desenho realista, você pegar separado, fazer um estudo separado de nariz, boca, olhos, orelha, cabelo, pele, todos esses membros do rosto, você estudar eles de maneira isolada, que isso vai te ajudar bastante. Porque quando você pega uma imagem já realista e você ainda não está 100% treinado no desenho realista, às vezes você perde muito por focar em muita coisa. Você vai estar focando nos olhos, no nariz, na boca, etc. E às vezes você não consegue aprimorar nenhuma das partes. Então faça treinamentos isolados. Comece a desenhar só nariz, faz sei lá, uns 10 desenhos diferentes de nariz de formatos diferentes. Procure entender como que comporta a luz e sombra nesses membros isolados, para você compreender de maneira separada, cada membro separado com as suas características. Porque se você fizer isso, você treinar dessa forma, você vai concentrar mais. Como você vai isolar cada membro, você vai concentrar mais e conseguir compreender de maneira mais isolada cada membro, para depois, quando você for fazer uma imagem, que você for desenhar os membros, você vai tirar de letra, porque você já havia estudado de maneira isolada cada membro. Vale muito a pena você tá fazendo dessa forma. E uma coisa que é muito interessante também, um outro passo que é muito interessante no desenho realista, é você testar materiais diferentes, você testar papéis diferentes, lápis diferentes. A cobertura do lápis no papel é uma coisa que, isso eu acho que é uma coisa muito prática. Conforme você vai fazendo mais desenho, você vai repetindo esse processo, você vai compreendendo como que o que você pensa, ele reage na prática. Cada papel tem a sua própria característica. Cada lápis, às vezes você vai trabalhar com as graduações diferentes, você vai perceber que algumas graduações são mais rígidas, outras são mais macias. Então tudo isso aí vai te dar uma perspectiva de como você vai transmitir aquela imagem ali que você está tentando desenhar, ou que você tá olhando ali para estar reproduzindo. Então você deve treinar também vários tipos de materiais para estar conseguindo aí fazer um desenho legal, um desenho de qualidade. Então, pessoal, basicamente as dicas que eu tenho para vocês aqui hoje são essas. São dicas bem simples, mas se você aplicar e você prestar atenção em todos os detalhes, repetir várias vezes esse processo, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um desenho realista aí, de maneira bem satisfatória, vamos dizer assim, né? De maneira bem satisfatória. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like aqui para nós. Comenta aqui embaixo também o que você achou dessa aula aí. Se inscreve no canal, ativa as notificações, assim como eu disse anteriormente. E até mais, até próximos vídeos aí. Valeu!